E um salve pra você que se liga aqui no canal do Resenha. Pra quem não me conhece, eu me chamo Fernando Carneiro, youtuber São Raimundense, responsável por esse canal, onde você encontra todo o conteúdo relacionado ao São Raimundo Esporte Clube, Clube de Maio, torcida no estado do Amazonas. Muito bom dia, minha gente, domingo. Vamos falar de futebol, vamos falar principalmente de São Raimundo. Vamos falar hoje de Série B, do início da rodada do Campeonato Brasileiro que ocorreu na tarde de ontem. Beleza, gente? Então, antes de mais nada, eu peço a vocês que curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. É, Vamos falar também o mais importante, que é sobre a nossa seleção brasileira, que venceu a seleção do Paraguai por 4-1. Foi uma atuação, dentro do aceitável. A gente poderia ter se complicado quando o Lucas Paquetá perdeu o pênalti, que abriria o placar para o Brasil. E logo em seguida o Paraguai quase abriu o placar, só não abriu graças à grande defesa do nosso paredão Alisson. Lucas Paquetá, que viveu dois extremos nessa partida. Ele foi do céu ao inferno, assim, em questão de segundos. Aliás, do inferno ao céu, para ser mais sincero. Porque ele logo após perder o pênalti, ele conseguiu dar uma assistência maravilhosa para o Vinícius Júnior, que teve a frieza de driblar o goleiro e abrir o placar para a nossa seleção. Recurso esse que é um recurso que eu tenho batido bastante nessa tecla, porque os nossos jogadores, eles precisam ter essa essência do drible. Eles não podem jogar de cabeça baixa, eles têm que saber deslocar o goleiro, saber caprichar nas finalizações, caprichar, procurar sempre o melhor passe, o melhor domínio, porque querendo ou não, o Brasil ainda é o país do futebol. Então o Brasil, ele tem esse diferencial, que é a habilidade dos nossos jogadores, porque aqui no Brasil nasce um craque quase praticamente que todos os dias. E é isso, gente. O Brasil volta a campo na próxima terça-feira diante da Colômbia, onde a gente vai disputar o primeiro lugar. A gente não está ainda classificado, porém, para o Brasil ficar de fora depende de várias combinações de resultados. A gente não pode perder para a Colômbia e tem que torcer por tropeço da seleção da Costa Rica contra a fraquíssima seleção do Paraguai. Só que dificilmente o Brasil ficará de fora da próxima fase da Copa América. Porém, a gente precisa melhorar alguns fatores, questão de coletividade, posicionamento, ser uma seleção mais coletiva, ser uma seleção que não fique só tão dependente do Vinícius Júnior. A gente precisa que outros jogadores entrem em campo de verdade, como o Rafinha, o próprio Rodrigo, o Endrick, que precisa receber mais oportunidades. A nossa dupla de volantes está muito frouxa, que é o João Gomes e o Bruno Guimarães. Eles precisam apertar um pouquinho mais ali na marcação. O Lucas Paquetá precisa botar a cabeça no lugar e botar na cabeça dele que ele é o cabeça pensante da nossa seleção. Ele é o nosso camisa 10. E de seleção a gente tem isso para falar. Agora vamos falar aqui da Série B do Campeonato Brasileiro, que o nosso representante Amazonas FC entra em campo daqui a pouco, às 10 horas da manhã, horário de Manaus, contra o Avaí, lá em Santa Catarina. O Amazonas, que vem de uma vitória diante do Curitiba pelo placar de 1-0. E assim, gente, eu acompanho bastante, eu tenho acompanhado bastante jogos do Amazonas. Eu vejo que o time cria bastante oportunidades. Hoje ele está bem treinado pelo professor Rafael Lacerda. Só que ainda carece de peças principalmente no setor da frente, no setor de decisão. Ele precisa de um camisa 9 que consiga, mais jovem, porque não tem como você depender só do Jô e do Sassá. O Jô até que tem entrado bem nos jogos, porém o Sassá não tem correspondido
não tem sido decisivo como ele foi nas competições anteriores, como Série C e Série D, anteriormente, onde ele foi o principal responsável pelo acesso da Onça Pintada. E então eu acho que o Amazonas precisa correr o mais breve possível atrás de um camisa 9. A gente tem a baixa do Meia Enio, que foi vendido para o futebol turco, beleza, gente? O Enio, que foi uma descoberta para o futebol do Amazonas, porém, para mim não é nenhuma surpresa, porque eu conheço o Enio desde quando ele jogava na base do Botafogo, que ele era tido como uma das jovens promessas. Ele é daquela geração 2004 do Botafogo, que revelou Matheus Nascimento, que revelou Jefinho, que hoje são os grandes jogadores que jogam na equipe da equipe do Rio de Janeiro. Aproveitando um pouquinho do gancho do Botafogo, vamos falar agora também de Série A. Botafogo que ontem empatou com o Vasco da Gama pelo placar de 1-1. Se fosse em outras circunstâncias, seria um grande resultado, empata fora de casa, um clássico, porém o Botafogo não fez um grande jogo, só que o Botafogo teve a vitória nas suas mãos. Você chegou a abrir o placar, com o atacante, com o zagueiro angolano Bastos, só que porém o Botafogo sofreu um empate no final de 1-1 de cabeça, com um gol do atacante argentino Verratti. Outro jogo que fechou a rodada ontem foi Cuiabá e Red Bull Bragantino, o jogo empatado pelo placar de 1-1. Então é isso, gente. Isso aqui foi mais um giro de notícias do Resenha. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like no final do vídeo, compartilhar com os amigos de vocês. E vamos crescer cada dia mais o canal no YouTube. Falando também de São Raimundo. São Raimundo volta a campo na próxima segunda-feira, diante do São Paulo, no CT Barbosa Filho, às 3h30 da tarde. Horário de jogo que, na minha opinião, é um crime contra a base do futebol amazonense. Eu acho que a gente tem vários estádios na nossa capital que poderiam receber essa partida. Eu acho que o campeonato de juniores deveria servir de preliminar para o campeonato profissional, como era na década de 90, onde a gente chegava mais cedo para assistir os jogos do Dente de Leite, os jogos dos aspirantes, e a gente já sabia aqueles jogadores que poderiam servir no nosso profissional. Porém, hoje a Federação Amazonense ela não enxerga dessa forma. Então, fica aqui o meu conselho para o Rosenha, para que ele volte o Campeonato Brasileiro, Campeonato Amazonense de Júniores para o início do ano, até porque seria até mais viável para que o nosso time de juniores tivesse mais tempo para se preparar para a Copa São Paulo. E aqueles jogadores que se destacassem nos juniores, que tivessem oportunidade de jogar no profissional, eles já subiriam automaticamente na competição no mesmo ano no profissional. Beleza, gente? Então já se inscreve, compartilha e vamos crescer junto cada dia mais. Resenha Tufão, o canal da torcida que mais cresce no estado do Amazonas. Tamo junto, hein?